Olá a todos. Nós agora vamos dar início ao nosso terceiro encontro sobre a questão do suicídio. Queria agradecer muito a presença de cada um. Queria agradecer também à doutora Samira e ao doutor Caio, que nos brindaram com os seus estudos a respeito desta temática tão relevante, especialmente nos dias atuais. Queria agradecer à doutora Viviane Jacob, que nos ajudou aos três para que nós pudéssemos ter as ferramentas muito bem acionadas para que nós tivéssemos um êxito relativo em este empreendimento que é a benefício de todos nós. Então, eu gostaria de convidar a vocês para que nós façamos uma breve oração, para que com ela possamos dar início a esta terceira e última etapa a respeito da questão que nos preocupa tanto nos dias atuais. Senhor Jesus, inspira-nos no sentido de continuarmos fazendo o melhor trabalho, debatendo este tema e ganhando dos benfeitores espirituais a assistência que nós todos necessitamos, que nós possamos aproveitar estas sementes que já estão sendo distribuídas para que, uma vez conhecendo melhor, nós possamos ajudar mais, possamos ser mais úteis, possamos ajudar a todos aqueles que, espalhados pelo mundo inteiro, possam precisar de uma ajuda que venha de todos nós que temos participado do estudo. Que os benfeitores espirituais nos acompanhem, agora e sempre, e então, desta forma, nós vamos dando início ao nosso estudo de hoje. Muito bem, meus amigos, eu vou compartilhar uma tela para que nós tenhamos umas ilustrações e um roteiro para que o proveito seja como que o melhor possível. Então, meus amigos, eu vou buscando aqui, espero que vocês já possam estar observando. Então, reparem, eu coloquei assim aspectos espirituais do suicídio. A doutora Samira falou-nos a respeito do suicídio direto, doutor Caio sobre mecanismos cerebrais e também sobre o suicídio indireto. Então, esse é o nosso tema de hoje, neste 6 de setembro do ano de 2021. Então, eu gostaria de lembrar com os amigos a ideia de que vivemos num mundo de provas e expiações. Expiações e provas significam em muito sofrimento. Tudo isto tem relação com o nosso passado, tudo isto tem como que vínculo direto com nós mesmos, com as nossas dificuldades prévias, e eu lembro sempre que o universo de Deus não é como na Terra. A ideia é de que somos bilhões e bilhões de pessoas aqui neste mundo, tanto quanto existem bilhões e bilhões de galáxias, mundos distintos no grande universo de Deus. E como aprendemos com Emmanuel, a Terra, ela é um educandário, uma escola primária, mas também é, como vocês já sabem, como que um hospital, um grande hospital, em que a maior parte dos que vivemos aqui, na verdade, estamos em tratamento. Trazemos conosco dificuldades históricas que pesam
que surgem, que brotam nas mais diversas circunstâncias das nossas vidas, de todas as vidas, no dia a dia de qualquer um de nós. Então, nós temos muitas questões delicadas, muitas, e uma delas é a questão do nosso tema, que em função do Setembro Amarelo, nós estamos procurando discuti-lo um pouco mais com vistas à prevenção. Eu gostaria de ver com vocês, assim que possível, algo sobre a literatura espírita com vistas a este tema, que é o tema do suicídio. Vamos conversar um pouco sobre as reuniões mediúnicas de resgate individual e coletivo, porque o Espiritismo vai nos ajudar e muito para que nós tenhamos com ele as ferramentas que nos permitirão um auxílio amplo e geral para tantas e tantas vítimas de todos os dias, ao longo das últimas décadas, especialmente. Também lembro que poderemos ver sobre as dimensões espirituais da prevenção do suicídio, porque tudo em medicina é assim. Nós temos, por exemplo, a cardiologia moderna, com inúmeros avanços. São dezenas de doenças cardiovasculares. Nós trabalhamos com isto, mas há muito tempo se pensa e se trabalha na prevenção das doenças cardiovasculares, porque as doenças cardíacas, depois que já estão em vigência, já estão acontecendo, as dificuldades são muito grandes para qualquer paciente, especialmente em algumas doenças específicas. É assim para tudo. Tanto quanto nós temos que trabalhar a questão da prevenção também do suicídio, porque o suicídio direto e até o indireto, na medida que já aconteceram, né, nós vamos apenas, então, trabalhando com estatísticas, mas com a doutrina espírita nós teremos mais a contribuir para com eles. Também poderemos abordar no curso dos minutos, né, a espiritualidade e a religiosidade na prevenção do suicídio, lembrando questões como o sentido da vida, a ideia de viver é sempre a melhor opção. Gostaria de recordar com os amigos morte intencional auto-infligida, o suicídio, isto é, quando a pessoa, por desejo de escapar de uma situação de sofrimento intenso, decide tirar a sua própria vida. Esta é a ideia básica sobre este problema tão grave que nós temos que conhecer melhor para prevenir. Não é? Se nós buscarmos um dos enciclopedistas, um dos iluministas, Jean-Jacques Rousseau, ele traz uma ideia: suicídio é uma violação ao dever de ser útil ao próprio homem e aos outros. Então, é um ponto de vista, uma reflexão que também nos ajuda, né, a adentrarmos melhor no tema. Outros filósofos conhecidos, né, como Sêneca, Goethe, Immanuel Kant e Nietzsche, trabalharam essa questão porque ela sempre existiu, não é? E estes livres pensadores procuraram trazer as suas reflexões, mas nenhum desses trouxe exatamente algo de uma visão espiritualista e, é claro, muito menos um entendimento a partir do conhecimento espírita. Jean-Paul Sartre fala, num dos seus textos, né, o suicídio como uma fuga ou um fracasso. Então, nós estamos buscando isto para que tenhamos uma visão mais ampla daqueles que puderam refletir a respeito e nos ajudam a abastecer a todos no sentido de compreendermos em pensamentos sobre essa questão que nós estamos estudando agora. Então, vale a pena recordar, não é,
que o mundo é um mundo de espíritos muito atrasados, de espíritos que ignoram imensamente as questões espirituais, a razão de ser da existência, de onde nós viemos, quem somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a perspectiva para o futuro, quais são os nossos problemas reais do ponto de vista já não apenas do corpo físico, mas os nossos problemas morais e espirituais. Então, eu gostaria de mostrar esta figura, esta imagem, porque nós brasileiros, nós somos 2,8% da população mundial. A população mundial encarnada, que é o que nós estamos privilegiando agora, né? Sabemos do livro Roteiro, por Emmanuel, que somos 20 bilhões. Então, nós temos 7,8 bilhões do lado de cá hoje e temos 12,2 bilhões do outro lado da vida, com as mesmas dificuldades. Mas, claro, a ideia de que só podem suicidar-se aqueles que estão encarnados. Mas o que eu queria ressaltar é que o suicídio é, como vocês já viram, um problema de saúde pública, um problema das populações de todas as nações, né? E eu também uso esse gráfico para que nós possamos lembrar que nós somos espíritas em número muito pouco expressivo, tanto no Brasil, onde a comunidade espírita é um pouco maior, mas se eu coloco isto no panorama mundial, eu tenho 0,0007% da população mundial. Ou seja, nós somos um grãozinho de areia numa imensa comunidade, numa praia cósmica. Então, se nós ganhamos tantas coisas boas através do Consolador Prometido, com Allan Kardec, e outros espíritos depois dele, através de Francisco Cândido Xavier, nós temos ainda, porque o conhecimento da doutrina espírita ajuda a qualquer um no sentido de compreender melhor a realidade, nós temos uma longa tarefa pela frente para que o espiritismo seja melhor conhecido mundo afora, eu diria. Então, fica esta estatística como um convite, como uma motivação para aspectos de trabalho. Esta é uma outra imagem, eu não vou me deter muito nas outras questões, mas é só para nós vermos que os países do leste europeu, além do Japão e da Coreia, né, são aqueles países de ranking mundial com um número muito maior de casos. Então, salvo uma variação desde que esse estudo estatístico foi feito até hoje, o Brasil está em 73º lugar. Mas reparem, então, o montante do problema, das dificuldades, pelo número de pessoas que têm, vamos dizer, interrompido a própria existência no mundo inteiro. Curiosamente, quando nós olhamos, né, além de Guiana, Japão, Coreia, né, mais para baixo, Finlândia e Bélgica, por exemplo, a Polônia também pertence ao leste europeu, mas a Polônia não está aqui na lista dos primeiros estatisticamente. Talvez, para um início de reflexão, porque a Polônia é um país em que quase toda a população, em torno de 90%, ela é cristã, e ela é mais tipicamente ainda católica. E como nós vamos ver, religiosidade e espiritualidade trazem para nós mecanismos intrínsecos de valorização da vida e, portanto, contrário à questão da morte antecipada pelo suicídio. Quando olhamos o mapa do Brasil, também vemos um panorama heterogêneo, né? No sentido de que uma
ideia, por 100 mil habitantes, nós vamos olhando para o Rio Grande do Sul e vamos vendo a tonalidade mais avermelhada, porque o número de casos lá é maior. Na Amazônia é menor. É alto também na região centro-oeste, mas é um panorama. No Nordeste também nós temos um número menor de casos. Então, vale a pena observar isso. Outra ideia é o crescimento ao longo dos anos. E nós vamos olhando para a curva mais para baixo, a ideia das mulheres. Então, as mulheres têm um ligeiro crescimento em um pouco mais de uma década, mas é um crescimento mais tênue. Nos homens, que é o que nós temos na parte mais alta do gráfico, não só o número deles é muito maior do que o das mulheres, né? Mas também há uma determinada elevação ao longo do tempo. E, na média, nós temos também algo que nos mostra, portanto, na questão de gênero, que tudo está aumentando. E daí a necessidade de nós estudarmos melhor, de nós tentarmos algo para além de tudo que as organizações médicas, as organizações mundiais de proteção à vida têm feito ao longo dos anos. Gostaria de lembrar a ideia da questão dos países e, de novo, chamando a atenção, tudo que está em vermelho são os países com maior número de casos. E a ideia, de novo, em que nós vamos ver, portanto, a Rússia, né? E a ideia de alguns países do leste europeu. Não é? E as estatísticas são diferentes em regiões diferentes do mundo. Muito bem. Ainda na questão do Brasil, para ressaltar, a ideia do vermelho. Não é? O mês de setembro tem a ver com o setembro amarelo, mas nós vamos ver que o amarelo não está aqui, mas todas essas cores preocupam. E a região sul e a região centro-oeste preocupam ainda mais. E aí nós vamos ver que muitas vezes a questão do poder aquisitivo, porque há estudos sobre isso, que poderia trazer alguma ideia de benefício para as regiões que tiveram mais acesso às questões materiais, isso não muda, né? Mas realmente há outros estudos que revelam que quando há pobreza, quando há miséria, quando há desigualdade social na camada de maiores dificuldades, o número também de suicídios é maior. Aqui aquela ideia entre homens e mulheres, a ideia do crescimento nítido a partir de uma estatística que já, de certo modo, o mundo inteiro e o Brasil conhecem. Então, eu gostaria de lembrar, quando eu falo e lembro apenas, não é, o drama de um mundo de provas e expiações, a ideia de questões que são esquecidas, que são menos valorizadas, né? Então, em termos de Brasil, mas em termos do mundo todo. Suicídio dos indígenas do Brasil, os problemas de terras, porque os índios são muito vinculados à mãe terra, às suas terras. E toda vez que há, como já houve sempre, e existe hoje, sobretudo, não é? A agressão, a retirada dos ambientes próprios para a vida das tribos, nós vamos encontrar um número muito expressivo de índios cometendo suicídio. Esse processo não é novo. Eu me lembro a questão de 15, 20 anos atrás, nós abrindo para o resgate de jovens indígenas da Amazônia, em grande número, que numa determinada semana haviam cometido suicídio. Resgate a partir do trabalho na seara espírita. E o problema segue. Quando nós olhamos o gráfico à direita, nós vamos ver a questão do suicídio no Brasil e vamos ver a diferença entre a etnia branca, negra, amarela e o pico à direita em função
do problema das tribos indígenas, que é algo que deve merecer toda uma preocupação, porque além das questões culturais, existem dificuldades de que nós possamos auxiliá-los melhor e, ao mesmo tempo, eles estão sendo agredidos nos seus valores e nos seus aspectos da vida de suas comunidades. Eu lembro de suicídios coletivos, fanatismo religioso, é algo da ignorância que nós ainda temos em nós. Homens-bomba é suicídio. E eu quero lembrar com vocês, aqueles que trabalham no reencontro, nas últimas décadas, eu diria, às vezes, quando vamos atender um caso de uma criança com problemas neurológicos severos, muitas vezes nós encontramos nossos irmãozinhos que reencarnaram no Brasil ou em qualquer outro país e que haviam sido, não é, dentro das suas dificuldades humanas, emocionais, requisitados para que se tornassem homens-bomba e acabaram explodindo, não é, a si próprios e vão merecer da casa espírita, da reunião mediúnica consagrada a esses atendimentos, inúmeros recursos para serem devidamente refeitos espiritualmente, perispiritualmente, para que a evolução clínica dos casos seja melhor do que meramente se deixássemos eles sem o devido socorro. Gostaria de lembrar os suicídios de jovens por indução de terceiros, em função de internet, em função de aplicativos, em função de trocas de mensagens, de vídeos, em função de bullying na internet. Mas não só. Às vezes, o bullying, talvez mais típico, não é? Nas escolas e universidades. Então, essa é uma questão que é do noticiário de todos os dias, especialmente no Brasil, pelo menos é o que nós conhecemos. Gostaria de lembrar algo que é de uma preocupação muito grande na última década. Antes da pandemia acontecer, onde os profissionais de saúde, todos, e os médicos viveram e vivem ainda, porque o drama da pandemia ainda está aí, vamos dizer, com uma plenitude, né, de número de casos graves, de desencarnações em muita quantidade, né? Todos os dias, agora de novo nos Estados Unidos, de novo em outros países europeus, a ideia de médicos que, por questões de trabalho, por questões de emprego, por questões de facilidade, às vezes, por exemplo, os anestesistas, porque têm acesso a medicações controladas, às vezes usam para interromper a própria vida. Então, há o burnout, há questões que um dia nós até podemos examinar com calma. Então, todo o progresso, como vamos ver talvez ainda hoje, sobre medicina e espiritualidade, ciência, no sentido de trabalhar melhor, do ponto de vista de trabalhos sérios de pesquisa sobre tudo isto, tem a ver com benefícios para a própria classe médica e não apenas para o mundo de um modo geral. Gostaria de lembrar para os amigos a ideia de que, quando se fala em suicídio, nós temos que pensar três questões. Claro, uma delas é a ideia, a ideação, o pensamento de qualquer um no sentido de pensar, portanto, de cometer suicídio. E é o que nós chamamos de ideação. Então, a ideação ela é um ponto de partida, claro, para o que vem depois, que são as tentativas. Especialmente os homens, quando tentam cometer suicídio, usam um meio qualquer e, na maioria das vezes, estatisticamente, muito mais do que as mulheres, acabam desencarnando, né? As mulheres menos
tem mais tentativas, mas com menos êxito. O êxito, lamentável, é a conclusão. Então, quando nós trabalhamos na medicina, como espíritas, esta questão, é importante que nós lembremos sobre o que nós estamos falando. Tudo isso importa, porque o início é a ideação, a tentativa é o passo seguinte, e a conclusão é o resultado, portanto, final deste problema tão grave da nossa humanidade. Quando eu falo em humanidade, não é? Vejam uma reflexão. Nós aprendemos, aliás, no Espiritismo, que nós, na humanidade terrena, tivemos 3 grandes revelações. A revelação mosaica, fundamentalmente as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Nós não vamos ver Moisés, inspirado por Jesus, há 3.500 anos atrás, aproximadamente, falando em suicídio. Nós vamos ver no item 5, não matarás, mas muito a questão de matar o outro. Então, não se abordou isto. Por que será? Provavelmente porque não era como hoje. Não é? A cultura àquela época era diferente e não havia esta tendência da humanidade atual de buscar o suicídio tão frequentemente. Qual foi a segunda outra grande revelação? A presença de Jesus. Jesus nos falou de tudo, do perdão, da vigilância, da oração, da paz, dos pacíficos, dos pacificadores. Jesus nos falou sobre o reino de Deus e a sua justiça. Fora tudo que os apóstolos e os discípulos escutaram e seguiram promovendo a nosso benefício. Mas ninguém falou de suicídio. Nós vamos ter o conhecido suicídio de Judas Iscariotes, mas é uma questão pontual. Não havia uma preocupação de Jesus quando estava interagindo com a multidão, que foram várias, quando ele peregrinava em vários segmentos da Judeia, da Galileia, de Jerusalém, ele não trabalhou esse tema. Por que será? Então, reparem, o que aconteceu com o mundo? Nós conhecemos a lei de progresso, tudo progride do ponto de vista do progresso material e do progresso espiritual. E vejam o drama atual da humanidade. Talvez por questões evolutivas, espíritos mais frágeis, espíritos vacilantes na fé, estejam aqui conosco em grande e maior número. Talvez seja isto. Mas o Consolador prometido, Allan Kardec, os espíritos da codificação, nos deram inúmeras diretrizes sobre esta questão. Porque, claro, nós estávamos quase que 2000 anos depois. Não que o mundo fosse outro, ele é o mesmo. A humanidade é toda uma só. Mas a relevância do tema a ser devidamente contemplado pelo mundo maior foi claramente diferente em relação a Moisés, em relação a Jesus conosco há 2000 anos. Vamos refletindo um pouco melhor sobre isto. Então, válido nós lembrarmos que suicídio vem de transtorno de doença mental. E vale, então, pensar que nós podemos lidar com uma psiquiatria espiritualizada, espírita, inclusive. Já conversamos outras vezes sobre isso. Então, vale lembrar que toda doença mental é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Quanto melhor a abordagem pela medicina, pela psiquiatria, pela religiosidade e espiritualidade aplicadas, nós vamos poder sonhar com um mundo futuro mais feliz. E na medida que ele for mais consciente e feliz, esses dramas todos
vão diminuindo progressivamente. Vale lembrar, não é, quando se trabalha o tema, não é, que nós, na verdade, não somos os corpos físicos que nós vemos, os nossos, e nós vemos os dos demais. Nós somos almas ou espíritos, somos eternos, no sentido de que, uma vez criados, viveremos para sempre, e que a interrupção da vida, de maneira premeditada pelo suicídio, jamais nos levará a questões diferentes de um sofrimento mais grave, mais prolongado. Então, somos almas ou espíritos, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, a mais importante da história de qualquer um dos filhos de Deus que esteja vivendo por agora na Terra. Ainda pensando em consequências espirituais do suicídio, uma ideia para nós guardarmos: adiamento do processo de recuperação espiritual de cada um. O objetivo da vida em um mundo de provas e expiações. A vida física, que pode ser encurtada, encurtará também o nosso processo evolutivo, em vista do que precisamos experimentar nos nossos projetos reencarnatórios. Então, nós somos espíritos doentes, limitados, ignoramos tanto as questões mais relevantes. Então, estamos em tratamento, estamos a caminho, estamos aí com toda uma longa jornada evolutiva nestes aspectos evolutivos, portanto. E aí, não é, nós vamos adiar isso tudo. Aquilo que seria exatamente um projeto divino para qualquer um de nós, não é, vai sendo protelado, lamentavelmente, com um suicídio qualquer. Novos prejuízos morais, na medida em que qualquer um comete suicídio. Novos prejuízos morais e prejuízos físicos ao próprio suicida, como vamos ver daqui a pouco. Prejuízos já não apenas para o corpo, que não vai existir mais, mas pelo aspecto físico, semimaterial, do perispírito de qualquer ser humano que vive num planeta organizado, como é o caso do planeta Terra, agravando suas condições pessoais, mais sofrimento, de início, aliás, imediato, a partir do gesto de interromper a vida. Sofrimento de familiares e amigos. Quantas vezes nós já vimos um caso de suicídio gerando outros transtornos mentais e até outras atitudes suicidas de componentes da família, por um processo de, como que, influenciação mútua. Pois bem, vejam a ideia das consequências. Danos, às vezes as pessoas não lembram disso, danos à psicosfera do planeta, com repercussões na vida de todos os outros, indução de novos casos, não apenas diretamente a partir da parentela corporal e do círculo de conhecidos e amigos, colegas, mas também a ideia de que a própria psicosfera ela é escurecida pelo sofrimento de quem já tinha o transtorno mental e segue com ele para o mundo espiritual, agravada pelas questões diretas, consequências do suicídio. E essa questão tem a ver com o efeito de, eu diria, um efeito de ressonância, um efeito de entrelaçamento. Ninguém pensa, mas as coisas, o rebanho é um só. Tudo que afeta uma ovelha, de um certo modo, está como que pronto para afetar as demais. Quando alguém ascende numa ascese espiritual, uma pessoa, em termos
de lei de amor, justiça e caridade, toda a humanidade sobe. Tanto quanto, quando alguém se compromete mais, não há retrogradação na lei, mas o perispírito se torna mais denso. Perispírito mais denso, a criatura desce, atraída mais pelo campo gravitacional da Terra. E com isto, pelo mesmo entrelaçamento, todos descemos. Então, é um efeito que vale a pena mencionar. Quando nós falamos em algum outro encontro, não é, sobre a abordagem espírita das doenças mentais, vejam o panorama do mundo atual. A ideia de transtornos de ansiedade em cor vermelha e depressão na cor azul. Em toda a geografia da Terra, a depressão está como o mais importante problema de psiquiatria, de saúde pública, a nível da saúde mental para o mundo. Então, quando nós queremos pensar em prevenção de suicídio, nós temos que trabalhar em termos de diagnóstico precoce, oportuno, da depressão e da ansiedade. Queremos prevenir o suicídio, temos que medicar, temos que tratar os casos com suicídio. E sempre que possível, lançarmos mão do binômio da medicina da alma, a desobsessão e a fluidoterapia, seja qual for a abordagem que nós pudermos lançar mão. Vale a pena lembrar motivos do suicídio, tentativa de se livrar de uma situação de extrema aflição, estado psicótico, tem a ver com a esquizofrenia, que é outro diagnóstico em psiquiatria, por se achar perseguido sem alternativa de fuga, depressão, desinteresse pela vida, doença física incurável e a relação suicídio-eutanásia, orgulho ferido, muito comum no Japão, né, e outras situações, e lá eles têm o harakiri, né, e que é um drama, então, muito sério, especialmente ligado a países orientais. Falta de fé. Na verdade, a fé aqui no sentido de crença, no sentido de conhecimento. Devemos conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Não é assim? Nós não estudamos isto em João, no Evangelho de João, portanto, o evangelista? A ideia de que temos que trabalhar, porque a fé também depende, não é a fé cega, a crença por crença, e sim algo que venha do entendimento sobre a realidade e as leis de Deus para a Terra, para nós e para o grande universo. Tédio da vida, medo do fracasso e assim por diante. Tínhamos lembrado do fanatismo religioso, lamentavelmente. Para Allan Kardec e seus seguidores, vamos chamar assim, a incredulidade, a simples dúvida em existências futuras e as ideias materialistas são os maiores provocadores do suicídio. É muito difícil, mas existe. E as pessoas que tenham essa espiritualidade, essa noção da vida futura, e mais ainda se são espíritas, que cometam suicídio. Portanto, a doutrina espírita, as questões de espiritualidade são como que das mais importantes vacinas em relação a este drama que nós todos vivemos hoje em dia. Eu lembro também a obsessão grave. Nenhum doente mental está sozinho. Ninguém que cometa suicídio está sozinho. Existe um contexto no mundo espiritual contrário à felicidade de qualquer um, pelos motivos mais diversos, por tudo aquilo que é resultado da história de nós todos.
O Livro dos Espíritos vai trabalhar na pergunta 944, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E o resultado, a resposta é muito clara. Não, somente Deus tem esse direito. Então, nós estamos fazendo algo que a espiritualidade superior, em torno de Allan Kardec, deixou claro para quem quisesse conhecer melhor isso tudo. Em termos de que é uma transgressão da lei de Deus. E, sendo assim, as consequências difíceis, penosas, naturalmente virão. Na pergunta mais adiante, que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Porque o mundo é de expiações e provas. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. Ajudará mais, obviamente, adiante. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Pergunta 948. O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é levado pelo desespero? O suicídio não apaga a falta, dizem os espíritos. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma. Quando se teve coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Vejam isto. Deus é quem julga e, segundo a causa, pode, às vezes, diminuir o seu rigor. Porque são processos, se, vamos dizer, o direito humano para as questões das leis humanas, nós temos atenuantes e agravantes para todo tipo de processo. Vocês imaginem numa ideia de justiça divina, não é? A impecabilidade de tudo que nos vem de Deus e a ideia de que, sendo um Pai de amor, todo misericordioso, Ele sempre estará trabalhando conosco pelo melhor. Então, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos da fé que o Espiritismo traz. Nós precisamos falar entre nós sobre tudo isso. Por quê? Porque pode salvar vidas. Mas vamos em frente. A pergunta outra: os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem seus objetivos. E aí a espiritualidade vai dizer exatamente o que acontece. Acaba sendo mais um óbice, mais uma dificuldade para aquele reencontro tão desejado. Em resumo, é isto que nós vamos encontrar na resposta. Uma outra ideia para nós é a ideia do sofrimento pós-morte. Porque nós não estamos trabalhando, vamos dizer, os aspectos espirituais do suicídio. A morte não existe. Nunca existiu, a não ser a morte física. Então, vamos lembrar algumas questões. O verdadeiro sofrimento começa no momento do suicídio. Importante considerar isto também. O maior sofrimento da Terra não se compara ao nosso. Vimos isso tantas vezes. Dizem invariavelmente suicidas que se manifestam ou espontaneamente ou trazidos por nós em reuniões mediúnicas de assistência aos desencarnados. Isso é importante lembrar, numa ideia de comparação entre níveis e qualidades de sofrimento humano. Outra ideia para nós, em termos de consequências, é o exame do perispírito.
existe uma relação profunda, íntima, entre o corpo físico e o perispírito. Então, para acontecer um suicídio, há um importante dano ao corpo somático, biológico. De imediato, isso repercute no perispírito. E tudo vai acontecer de acordo com o método empregado. O perispírito, no seu componente astral, ele tem a forma humana. Então, nós temos coração, nós temos pescoço, nós temos cérebro, nós temos abdômen, nós temos a mesma organização daquela que nós chamamos o corpo físico, no perispírito, chamado por isto mesmo também de modelo organizador biológico. Então, repare, leva-se sempre consigo os danos causados ao corpo. Lesões do corpo perispiritual e os estigmas do gesto suicida. Então, vocês imaginem o que acontece no perispírito pelo enforcamento, por uma intoxicação exógena, por uma substância tóxica, um veneno qualquer, ou o uso de muitos comprimidos de substâncias psicoativas, como que simultaneamente. Vocês imaginam, já vimos tantas vezes, em atendimentos na Sociedade Espírita Reencontro e em grupos espíritas onde nós estivemos mediúnicos, visitando, né, em diversos contextos, né, o que seja a consequência para o perispírito da ação de um homem-bomba. Esse é o limite da destruição de um perispírito tão lindamente organizado pela providência de Deus. Envenenamento, intoxicação exógena, enforcamento, quedas provocadas de grandes alturas. Há uma questão examinada, o nanismo, os anões acondroplásicos. Tudo acontece pela compressão perispiritual, pela queda de vários andares. Isso muitas vezes não dá para se resolver na erraticidade entre uma vida e outra. Vem a nova vida e aí há uma interação entre o perispírito lesado, a condição genética a partir dos pais, e você vai ter, então, uma anomalia biológica, como o nanismo. Lembrando, armas de fogo, quantas cardiopatias congênitas acontecem logo, portanto, junto do desenvolvimento embrionário, fetal e na neonatologia, na cardiologia dos neonatos, por causa de orifícios causados por armas de fogo voltadas para o coração. Pois bem, vale lembrar a imolação, problemas dermatológicos por causa do fogo, como mecanismo do suicídio. O suicida exibe na organização perispiritual ferimentos correspondentes à agressão cometida contra o corpo físico. Então, vale lembrar que na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Em alguns casos, os considerados mais graves, eles podem ser encaminhados para uma reencarnação imediata, onde completará o tempo que lhe faltava para o término da existência que cortou. Vejam que interessante, o planejamento era de 80 anos, com 44, não é? A pessoa pôs termo à vida. Ele terá 36 anos dentro do projeto anterior, e às vezes ele vem, completa apenas aquele período para dar sequência, né, ao que foi interrompido, para que depois, no grande futuro, venham outras questões a seu favor. Conquanto muito dolorosas, mesmo anormais, tais reencarnações serão preferíveis às desesperações de além-túmulo.
evitando grande perda de tempo ao paciente. E eu coloco a palavra paciente, porque pacientes somos todos nós, num sentido de ampliarmos essa visão de que somos espíritos ainda muito acanhados e necessitados evolutivamente. Veremos, então, homens deformados, mudos, surdos, com problemas mentais e etc. Olha, meus amigos, esse é um tema para muitas questões, não é? Então, eu poderia lembrar com vocês, por causa da experiência na casa espírita, de alguns itens que eu vou tratar agora com os amigos, começando por um caso simples. Eu fui me lembrando de circunstâncias que eu vivi junto com os médiuns e amigos da casa espírita ao longo dos anos, e, por último, lembrei de alguns deles para colocar no nosso estudo. Mas são muitos, não é? Uma colega minha do Instituto de Cardiologia do Ministério da Saúde, aqui no Rio de Janeiro, alternava comigo os plantões na unidade coronária. Uma pessoa muito inteligente, professora universitária de cardiologia, chegou a visitar a casa espírita, escutou palestras, tomava passes, e ela não havia se casado, não teve filhos, e ela vivia com a mãe. E a mãe acabou adoecendo de câncer, de uma neoplasia, desencarnou. E a doutora, a minha colega, ela estava com aproximadamente 60 anos de idade. E teve uma noite, de segunda ou terça-feira, que eu estava me dirigindo para a reunião mediúnica daquela noite. Recebo um telefonema, não reconheço o número, era uma pessoa que diz assim: é doutor Sérgio? Eu falei: era. Aqui é o irmão da doutora, a minha colega em si. E aí ela diz: olha, como vai? Eu disse a ele, né, porque eu não tinha uma ligação maior com o irmão dela: olha, eu estou lhe ligando porque eu sei que você é espírita e eu preciso lhe dizer que ontem a minha irmã ingeriu uma grande quantidade de medicamentos e morreu. E eu fiquei assim, pasmo, porque eu jamais iria imaginar a doutora cometendo suicídio. E aí eu disse para a médium ao meu lado, eu disse assim: Vivi, nós vamos atender ela logo. Nós tínhamos, sempre temos, uma lista de casos, como todos os grupos têm, para serem atendidos. Mas eu aproveitei a proximidade, o quanto era recente aquilo. Nós não vamos deixar, podendo atender logo, que A, B ou C sofra por um tempo maior. E abrir, como nós costumamos dizer, abrimos o caso da doutora, e lembrando com esse exemplo que, cuidado, nós estamos mudando. Não é? Alguém já disse, e disse muito bem, como se o telefone tocasse sempre do mundo espiritual para o plano físico. Mas agora nós precisamos entender que, com 164 anos do Livro dos Espíritos, e pela experiência do movimento espírita no campo da mediunidade, o telefone também tilinta daqui para lá. E foi esse um exemplo. Imediatamente, parece que o irmão já me ligava como que pedindo, ele não pediu formalmente, mas não precisava. E aí nós abrimos o caso, a doutora veio muito assim, num certo silêncio, mas demonstrando primeiro que estava desperta, nem todos despertam tão cedo. E aí ela me disse: eu me arrependo tanto, porque ela chega do outro lado, vê que a vida segue,
que as suas dificuldades, lembram daquela ideia de querer talvez encontrar a mãe que havia desencarnado? Isso pode ser mais um obstáculo. Mas, resumindo, graças aos recursos espíritas, ela foi prontamente, eu digo prontamente porque, às vezes, o caso pode durar décadas na erraticidade, até haver uma providência a seu favor. Então, eu queria lembrar que ela foi devidamente assistida, houve o diálogo fraterno, a fluidoterapia, a oração, e ela, então, foi levada pelos benfeitores para descansar num plano de um hospital que nos dá cobertura aqui em cima, no Rio de Janeiro, né? Que é de onde eu estou falando. Uma outra ideia é a ideia de Santos Dumont. Eu não sei se vocês têm, né, esta noção, é apenas um exemplo a mais das questões que nos envolvem hoje. Santos Dumont era um espírito superior. Reencarnou várias vezes em missão da grande esfera de arte, cultura e ciência. Acima dela, nós temos a esfera do amor fraterno universal e a do governo da vida. Ele desceu várias vezes, como vamos ver daqui a pouco. E ele reencarna no interior de Minas Gerais. E, de família abastada, ele foi viver na França, muito jovem, e ficava entre o Brasil e a França. Muito bem, ele acaba chegando ao 14 bis, trabalhando a questão do mais pesado do que o ar. E aí, então, ele descobre lá, junto com os irmãos Wright nos Estados Unidos, o avião. E qual é a surpresa dele, que faz isto lá no início do século XX, e em 1914 e até 1918, nós temos uma Primeira Guerra Mundial, e o avião que ele havia descoberto é utilizado para lançar bombas. E ele vive um drama de consciência muito grande. Muitos amigos em Paris, volta para o Brasil e acaba se dando conta, mais tempo depois, 1932. Em 1932, nós tivemos, na história do Brasil, a Revolução Constitucionalista. São Paulo versus Rio Grande do Sul. Guerra. E qual não foi a surpresa? Aviões lançando bombas entre populações de dois estados do mesmo Brasil. Ele não suportou. E aí, então, ele acaba cometendo suicídio por enforcamento. Se não me engano, em 24 de... Não, eu só me lembro bem com certeza que fora em 1936. Então, reparem, ele, um espírito muito preparado, ganhou todo o apoio da espiritualidade superior, mas como ele era um elevado, ele escolhe de expiar o gesto suicida. E a espiritualidade o coloca, vamos dizer assim, numa família espírita, em Campos dos Goitacazes, a família Mussa Tavares. E ele reencarna como João Vitor. E quando ele tinha 9 meses, inteiramente normal, ele cai do berço. Aos 9 meses, nós nem temos ossos, nós temos só cartilagens, que suportam muito bem os traumas até uma certa monta. E ele, na queda, acaba fazendo uma fratura da coluna cervical. Desenvolve imediatamente tetraplegia e vai viver dos 9 meses até os 17 anos. O drama da imobilidade. Ganhou, claro, a oportunidade que precisava. Ganhou uma família espírita.
Um dos filhos deste João Vitor, que desencarnou aos 17, é colega médico, é nosso amigo, e volta e meia conversamos sobre isto. Então, reparem, a espiritualidade ajudou a Santos Dumont. E aí, então, por que ele, tão pequeno, cai e, ao cair, ele fratura a cervical? Porque Chico Xavier esclareceu, amigo da família Mussa Tavares, que o perispírito de Santos Dumont havia sido lesado pelo enforcamento, que foi o método que ele utilizou. E aí, então, o que acontece? Bastou uma queda pela fragilidade kármica daquela região da coluna, ele sofreu da tetraplegia. Enfim, resgate kármico de um drama pessoal muito delicado. É apenas uma lembrança para nós. Robin Williams. Robin Williams vivia 2 dramas. Vejam que história interessante. Por um lado, a questão do alcoolismo. Quantos filmes maravilhosos nós vimos em que ele era o ator principal. Mas na vida particular, ele acaba desenvolvendo o drama do álcool, né, como dependência química, e a depressão. Depressão, alcoolismo. E a esposa dele cuidava maravilhosamente do nosso querido ator, mas teve uma altura em que ele, então, comete suicídio. A questão de alguns anos atrás. Pois bem, houve um dia, um período, que eu viajei a trabalho para divulgar a semente do Espiritismo. E a Viviane, ela, num determinado fim de semana, ela buscou o vídeo, naquela época se usava vídeo, A Vida Além da Vida. Vocês viram a história, não é, de um casal que perde num acidente, num primeiro acidente, os 2 filhos. O casal vive um drama muito significativo, né? E aí o que acontece? Alguns anos depois, o marido sofre também um acidente de automóvel e morre. E então a esposa e a mãe daquelas crianças não suportam mais. Vocês vejam a gravidade deste drama de cada um, né? E ela comete suicídio. E essa é uma história que, se vocês não viram, devem ver. Pois bem, quando eu voltei de viagem, a Viviane me disse assim: Sérgio, eu vi o tal filme, chorei muito, o que acontece? Na medida que chegou numa certa ocasião, eu passei a sentir uma cefaleia. Tomei analgésico, a cefaleia passou. E nós conversávamos um pouco sobre o filme, que eu não tinha visto, e ela sim, não é? E o drama do suicídio. A história vocês podem acessar. E aí, na primeira reunião mediúnica, após essa questão que eu estou dividindo com vocês, quando nós íamos, eu estava fazendo a prece de abertura para darmos início à reunião de desobsessão. E aí a Vivi disse: Sérgio, aquela cefaleia que eu senti quando vi o filme e todo aquele drama, eu estou sentindo a mesma e com a mesma intensidade. E aí, intuitivamente, eu entendi que aquilo era um sinal. E aí eu disse: então, meus amigos, vamos deixar a lista de casos de lado e vamos abrir a cefaleia da médium chamada Viviane. No que eu abro, ela diz: Sérgio, depois de alguns segundos, Sérgio, eu estou vendo o ator.
Robin Williams. Aí eu pergunto, como é que ele está? Ah, ele não está nada bem. Ah, então agora eu entendi. Por que que você escolheu este filme? Por que da cefaleia? Isso era uma providência. E aí nós fomos buscar, como nós costumamos fazer, e conversar a respeito. E aí a espiritualidade já tinha tudo pronto. E aí nós usamos alguns artifícios próprios dessa seara, e ele, então, incorpora na médium, que tem a ver com esta narrativa. Então, eu posso dizer para vocês, e é claro, é mais um irmão atendido, que a espiritualidade usou essa forma para nós, então, ajudarmos. Então, eu posso dizer para vocês que conversei durante bons minutos com Robin Williams, procurando, pela ideoplastia, pelo passe, pelo magnetismo terapêutico, eu diria, né? Enquanto dialogávamos, trazer a palavra de consolação, de acolhimento, posso dizer que ficamos amigos. E ele, então, ganhou um benefício que se oferece sempre a qualquer outro, né? Mas ele também. E a espiritualidade procurou ajudá-lo anos depois, e ele ficou todos aqueles anos lá embaixo, numa situação muito constrangedora, né? Com os seus dramas pessoais, suas dificuldades como filho de Deus, agravadas pela depressão e pelo alcoolismo, levando no perispírito as consequências de anos de sofrimento na Terra. E foi uma alegria nós sabermos que ele pôde ser assistido. Então, essa é uma história que eu quis também dividir com vocês. Um caso da Barra da Tijuca não é o único, mas eu costumo ver os jornais, as notícias, buscando questões que o grupo espírita possa entrar para ajudar. E houve um caso, há 3 anos atrás, que um pai de família, aqui no Rio, portanto, ele evolui do ponto de vista material para uma falência da sua empresa. Ele luta, mas não consegue evitar. E aí, então, ele se decepciona muito, tem toda uma crise, né? E pensa em resolver o seu desespero, chega em casa, 12º andar. Ele toma de uma arma de fogo, mata a esposa a tiros, enquanto dormia. A esposa, claro. Abre a tela de proteção da varanda de casa, 2 crianças pequenas, 4, 8 anos. Busca uma delas, e é claro que as 2 acordaram, e joga uma e depois a outra pela janela. E depois joga a si mesmo. Então, foi 1 suicídio e 3 assassinatos. Vejam como depressão, ansiedade, angústia, desesperança, né? Como tudo isto pode gerar, como vamos ver outras questões depois. A ideia qual foi? A ideia de resgatarmos as vítimas. E aí não trabalhamos com efeito de campo, trabalhamos cuidando de um após outro. Resgatamos as 2 crianças, resgatamos e cuidamos da senhora e depois dele. Cada um tinha as suas características ao serem trazidas para a reunião. Mas quando eu vou pensando de encerrar aquele atendimento a partir do pai da família, né, do que cometeu o gesto, né, para os outros e para si, a espiritualidade me mostra que nós tínhamos que continuar a reunião.
E o que eles mostraram? As trevas profundas. Zonas abissais. E os médiuns viram dragões, e especialmente um deles, como sendo daquele que era como que o que intuía e radiava para a crosta da Terra a tendência ao suicídio dos mais vulneráveis. Ou seja, essas questões não são só individuais, elas são coletivas. Eu posso trabalhar uma folha ou mais de um ramo da árvore, mas quando nós fomos buscar resolver a questão daquele dragão, e nós um dia podemos conversar de novo sobre isto, a espiritualidade queria, porque ele era como o mentor trágico de casos anteriores, e se deixado do mesmo modo, ele continuaria exercendo aquela ação maléfica para os predispostos, e outros morreriam. Então, pelo menos aquela questão foi ampliada, e nós, no trabalho mediúnico, sempre buscamos isso, ampliar o quanto possível para que o efeito benéfico da reunião seja a mais abrangente. Então, tudo muito triste, mas como eu soube do fato, né, complexo, graças aos espíritos bons, superiores, houve um progresso nesse atendimento realizado. Um caso em Genebra, estávamos divulgando o espiritismo, era um seminário sobre medicina da alma, e os dirigentes do grupo, foi o primeiro grupo espírita da Suíça, em Geneve. E a brasileira, né, a dona Terezinha Rei, ela pediu ajuda para alguns casos. E havia uma família que tinha uma criança com microcefalia. E ela viu o seminário e perguntou: vocês podem ajudar? E aí providenciamos a fluidoterapia na casa espírita, mas quando a médium foi fazer a aplicação, ela própria viu que havia um contexto espiritual muito delicado. E havia uma resistência da própria criança para receber o fluido que a imposição de mãos estava procurando realizar. E aí eu inverti, combinei com a dona Terezinha, preciso de uma reunião mediúnica. Dito e feito, fizemos uma reunião, acho que no mesmo dia ou no dia seguinte. E aí entramos num contexto que era de campo de concentração, Segunda Guerra Mundial. A coisa foi na Europa, não foi por acaso, né? Que a família de brasileiros morando na Suíça tinha a ver com algumas origens daqueles que constituíam a tal família. E aí, quando eu me preparava para cuidar, e cuidamos de várias vítimas do nazismo naquele campo, em que ele, que era o da microcefalia, ele teve uma responsabilidade na morte de várias pessoas, nós vamos vendo que ele também, quando da chegada dos russos, se não me falha a memória, em Auschwitz-Birkenau, ele comete suicídio com um tiro na cabeça. A microcefalia vem disto, do tiro, da lesão traumática e das questões morais. E ele ganha pais muito dedicados, num ambiente onde havia recursos espirituais, já havia se arrependido, arrependeu-se ainda mais num sentido próspero, quando do diálogo fraterno conosco. Então, foi uma coisa muito linda, porque ele tinha muitas dificuldades na escola, de interação com os coleguinhas. Era uma escola que acolhia pessoas, crianças com deficiências. E aí, então, foi lindo de ver a mãe escrevendo em e-mail, né,
e dizendo o quanto a criança melhorou depois do atendimento mediúnico, que também foi seguido, então, numa nova tentativa agora, com êxito, do passe magnético da fluidoterapia espírita. Então, é mais uma lembrança da relação entre as questões que nos importam examinar hoje. Boca do Inferno, em Cascais. Vou lembrar rapidamente, porque tenho aí mais uns 40 slides para nós continuarmos vendo essa temática. Talvez tenhamos que marcar um novo encontro. Mas então eu estava em Portugal para essa mesma semeadura simplesinha, habitual, e aí fiz o que tinha que fazer em Lisboa, e um grupo de trabalhadores de uma outra instituição, na direção de Sintra, me levaram a Cascais, que é muito perto. São regiões lindas de Portugal. E aí me levaram para conhecer isto ou aquilo, e me levaram para conhecer a Boca do Inferno. Eu perguntei, o que é isto? Por que vocês estão me levando para ver esse penhasco? Primeiro, eles disseram, é porque é uma questão da natureza muito linda, e é verdade, né? Mas também porque os portugueses todos sabem que é um lugar onde as pessoas de Portugal e Espanha escolhem para se jogar e interromper a própria vida. E aí eu perguntei, mas são muitos? Eles dizem, muitos. E às vezes as pessoas desaparecem, porque não dá nem para resgatar os corpos, dada a profundidade e também a altura do despenhadeiro. E então é um número muito maior do que nós temos na estatística. E aí eu imediatamente propus, porque eram espíritas, uma reunião mediúnica na própria Boca do Inferno. Eu perguntei, vocês topam? Vocês desejam? Eles disseram, era isso que nós queríamos. E aí havia lá 2 médiuns, fizemos um momento de oração e, como costumamos dizer, eu repito, abrimos a questão para resgate coletivo de suicidas da Boca do Inferno, em Cascais. Foi muito interessante, porque elas acompanharam o resgate de muitos espíritos. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, reabrimos a questão com a equipe mediúnica do Rio para complementar, para termos uma ideia de que, se possível, todos pudessem ser resgatados. E isso foi feito. Por último, La Pont Rouge, estava eu em Luxemburgo, andando de automóvel com uma amiga espírita, dirigente espírita do único grupo de Luxemburgo, né, na capital Luxemburgo, e aí ela me diz, olha, aquela ali é a Ponte Vermelha. Ah, interessante. Pois é aqui que quase toda a Europa que quer se suicidar vem se jogar. E aí, depois de tantos casos, eles construíram uma proteção toda envidraçada, mas com 4 metros de altura, para que as pessoas não se jogassem mais. E aí eu falei, Zelina é o nome dela. Zelina, meu anjo, você pode parar um instantinho para eu poder tirar uma fotografia da ponte? Ela diminui a velocidade, foi suficiente, abri a janela e tirei uma foto que eu vou mostrar para vocês quando eu volto para o Rio de Janeiro. Nós, então, abrimos mais de uma vez para termos certeza do resgate de todos, ou pelo menos de muitos que ali estiveram. Então, só para nós nos lembrarmos do querido ator, não é? Que viveu anos e anos de sofrimento e que não suportou um tempo maior, não é? Então, nós tínhamos lembrado atenuantes, muito mais do que agravantes, porque a lei é divina e misericordiosa. E vejam como a espiritualidade, às vezes, pode trabalhar
para que nós, então, possamos encontrar um caminho de ajuda. Então, vale a pena lembrar da oportunidade que todos tivemos aqui, a ideia do filme. Quando vocês olharem de novo por primeira vez, vão lembrar da história do ator Robin Williams. Para nós vermos como tudo é delicado, não é? O que acontece? Estávamos olhando o noticiário em março de 2015, portanto, há 6 anos atrás, um piloto alemão tinha ao seu lado o copiloto, como de regra, era um Boeing, era um avião com 144 pessoas a bordo. Nunca esqueci. E aí, ninguém sabia, o copiloto era doente, mas continuou fazendo os voos. Ele espera o piloto, naquela época, o piloto saía, ia no toalete no final da aeronave, ele esperou o piloto ir até lá e fechou-se na cabine. O piloto notou, ao retornar, batia insistentemente, já via que a aeronave estava sofrendo algo, voltou correndo, mas não conseguiu entrar, porque o copiloto bloqueou a porta. E não é que este moço, numa empresa alemã, que é subsidiária da Lufthansa, joga o avião inteiro e, durante alguns minutos, desce quase que verticalmente, na direção dos Alpes franceses, e todos morrem. Ele próprio, cometendo suicídio, ao mesmo tempo um assassinato de 144 pessoas. Muito bem, o que nós fizemos? Abrimos o caso assim que possível, porque desencarnar num acidente dessas proporções, de uma hora para outra, não significa que as pessoas, de regra, logo estarão bem. Pelo contrário. E aí nós fomos buscar todo mundo, numa expressão humana, simples, né? E aí a equipe mediúnica cuidou de todas essas vítimas. Mais adiante, quando investigavam o caso, viram que havia antidepressivos, ele era um deprimido, não comunicou isto à empresa e acabou, infelizmente, agindo desta forma. Vejam a gravidade de mais um drama. Então, aqui, a figura linda, e só para que vocês vejam a importância de João Vitor, que aos 17 anos acaba desencarnando porque cumpriu aquela questão expiatória, né? Nós vamos lembrando de Marco Polo, nós vamos lembrando de Colombo, Cristóvão Colombo, Bartolomeu de Gusmão, que já trabalhava o desafio da aviação. Um dos irmãos Montgolfier, também, os dois trabalharam na questão da aviação. Todos esses personagens, todos eles são do mesmo espírito que vocês conhecem como Santos Dumont. Vejam quantas vezes ele procurando trazer algo marcante para a história da humanidade. E apesar de toda a sua grandeza, do seu patrimônio moral, foi insuportável ele ver a sua descoberta sendo utilizada para promover a morte nas guerras, naqueles conflitos que eu mencionei com vocês. Muito bem, meus amigos. Deixa eu olhar aqui o nosso tempo, mas temos pouco. Eu vou me adiantar um pouco mais, talvez 10, 20 minutinhos no máximo, só para irmos até o fim da projeção. Suicídio, vejam quantos temas. Suicídio e a medicina, né? Suicidologia, ou seja, há uma especialidade. Existem pessoas, não são muitas, não é uma especialidade corriqueira, não é mesmo? Mas a ideia é de que é preciso estudar,
É preciso conhecer os detalhes, os meandros, as tendências. Então, meus amigos, fatores de risco e fatores protetores ao suicídio. O que as melhores pesquisas feitas no mundo têm a nos dizer hoje, como também de uma década para cá. A ideia do processo dinâmico, saúde e doença, a interação de fatores salutogênicos e patogênicos. Fatores biopsico-socioespirituais do suicídio. Definição de saúde mental pela OMS. A questão da resiliência, a religiosidade no mundo e no Brasil. Principais pesquisas sobre esta fronteira, espiritualidade e suicídio. Mecanismos de impacto da religiosidade sobre a saúde. Essa é a medicina que nós estamos lidando agora no paradigma que já não é mais mecanicista, é um paradigma espírita, espiritualista, com religiosidade, as luzes de tudo isto, para compreendermos a doença, a partir de compreendermos quem de verdade nós somos e a ideia de como prevenir, mas também como tratar. O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou em seu corpo astral, isto é, a parte corpórea do perispírito. E para o seu próprio benefício, terá que repetir o programa terreno que deixou de executar. Aqui a ideia de que num desenho simples de fim de semana, nós temos embaixo o corpo físico lesado pelo método escolhido e direto pelo vínculo lesionando de igual modo o perispírito. E tudo começa na centelha divina dos filhos de Deus na Terra, que é quem escolhe, não é? E quem busca esta ou aquela atitude. Aqui a mesma ideia, lembrando que nós temos que pensar que a vida não é apenas a vida do corpo. Lembrando que as consequências reencarnatórias, elas vão depender segundo o tipo de suicídio, direto ou indireto. Surgem, então, as distonias orgânicas derivadas. Lúpus eritematoso sistêmico. Eu preciso deixar uma observação, eu não estou dizendo que todos os casos de qualquer um desses diagnósticos tenha necessariamente a ver com o suicídio, mas tem com frequência, ainda inestimada. Mas lúpus, que pode ser uma doença muito grave, especialmente em mulheres, pênfigo foliáceo, fogo selvagem, lembram da imolação? É consequência. Psoríase também pode ser aquelas psoríases mais extensas, outras doenças dermatológicas, asma e outras pneumopatias idiopáticas por causa de afogamento, suicídio por afogamento, cardiopatias congênitas, tiros na direção do coração humano, nanismo, tínhamos comentado, leucemias e doenças digestivas por causa de intoxicações exógenas, síndrome de Down, microcefalia e outras doenças neurológicas congênitas, muitas vezes com crises convulsivas, outras vezes o autismo mais severo. Precisamos conversar sobre isso. Há no livro Evangelho segundo o Espiritismo uma ideia forte, mas nós estamos lidando com uma questão muito grave. E aí ele diz, né, a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura
e o suicídio. Allan Kardec. De novo, essa passagem me faz lembrar de João, não é? Ele, no seu evangelho, falando, conhece a verdade, e a verdade lhe libertará. Espiritismo para o mundo. Prevenção. A espiritualização de toda a sociedade seria o antídoto mais eficaz contra esta prática. O homem não é apenas corpo físico, sua verdadeira essência é quem decide viver ou morrer, adiantar-se ou manter-se na estagnação. O espírito é criado por Deus, nunca é demais repetir, que criou todos com os mesmos direitos e deveres para progredirem e serem felizes. Tudo o que colhemos é fruto do que plantamos. O sofrimento é resultado de nossos próprios erros, se não são da vida atual, são de vidas pretéritas. A vida é excepcional oportunidade de crescimento. E Deus nos dará quantas oportunidades forem necessárias. O tempo, nosso maior aliado, é bênção máxima, capaz de resolver de forma eficiente todos os problemas. A esperança de recuperação para o suicida, claro que há. Deus é amor e Ele outorga a todas as criaturas a maior expressão da sua infinita bondade. A possibilidade de os seres evoluírem sempre, incessantemente, permite que as existências se sucedam, ofertando as oportunidades infinitas de reajuste e reforma. E isso é possível através do mais efetivo veículo da lei de evolução, a reencarnação, e todas elas sucessivamente. Medicina, religião e suicídio. Então, um dia nós poderíamos talvez ver melhor isso. Religião é um estudo da medicina também, seja a filiação ou afiliação a uma crença qualquer, a um credo qualquer, seja uma participação ativa, seja uma questão de conhecimento doutrinário mais profundo. Tudo isso pode ser antídoto para, seja ideação, mas mais tentativa e conclusão. Para a ideação não há tanto benefício, mas para os outros dois que importam muito mais, com certeza sim. Revisamos sistematicamente a literatura, buscando os abstratos, os resumos, para buscarmos as dimensões específicas da religião com as questões do suicídio. E o que se verifica? Filiação religiosa não protege contra a ideação, mas protege contra tentativas de suicídio. E se protege contra isto, protege contra a execução. Eu prometi, aqui está a nossa visita àquela região de Cascais. Não é? A boca do inferno. O lugar é lindo. Estamos diante do Oceano Atlântico. Lá do outro lado está o Brasil. E estávamos, o grupo, conversando, trocando ideias, e no que chegamos aqui, houve a oportunidade do trabalho. Aqui mais uma fotografia, né, para vocês verem a altura. E eles, muitos deles, se jogam nas pedras. E aí os corpos são alcançados, mas outros vão se jogando, e dependendo da altura da maré, vamos chamar assim, os corpos somem para sempre. Aqui nós estávamos procurando boas imagens, né? Aqui, novamente, vocês veem ali o casario e a ideia da altura. Dramas imensos aconteceram aqui também. A importância do nosso tema, estamos no Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, vocês têm visto a importância
do 10 de setembro, do Setembro Amarelo, e cada vez devemos falar mais e mais sobre isto. A ideia da Federação Espírita Brasileira também procurando enaltecer o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio pela valorização da vida. A ideia, a mesma de antes, algo que nós retiramos quando fomos conversar sobre depressão nos Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde, a ideia, let's talk, vamos conversar, porque conversando, às vezes, num lugar improvisado, pode haver um diálogo capaz de trazer à tona as angústias de quem quer que seja, e daí vem uma luz, daí vem uma comunhão, daí vem algo que a empatia, a compaixão, a solidariedade pode emprestar a qualquer filho de Deus, quando ainda isto não está na essência de qualquer um de nós. Querem ver o que é isto? Washington, D.C., Estados Unidos, em frente ao Capitólio. Estive lá mais de uma vezinha. E aí, grupos de prevenção de suicídio puseram nas escadas as botas, os calçados de todos os jovens que cometeram suicídio naquele ano. Vejam, não é uma imagem marcante? Nós precisamos trabalhar na prevenção, porque o sofrimento é imenso. Uma curiosidade, por termos amigos nos Estados Unidos, né? Eles, dentro de uma ideia, de um Dia Internacional da Saúde, nós acabamos indo até Nova York para falarmos sobre Depression and Suicide. Isto foi no 12 de dezembro, agora vai completar 2 anos. E nós, então, falamos sobre uma abordagem de uma medicina com uma visão espiritualizada na ONU, Organização das Nações Unidas. Uma sementinha, tipicamente médico-espírita. E ali estavam muitos, não só representantes de países, mas funcionários da ONU, que foram assistir, acabou se tornando um pequeno seminário, né? Então, a semente espírita podendo chegar a lugares que nós nem pensamos, né, previamente, mas é uma semente que não é nossa, e onde quer que ela seja lançada, ela pode salvar vidas. Não é? Vamos fazer agora, no fim de semana, com um grupo de Madrid, nós vamos nas jornadas Sorrir para a Vida, e nós vamos fazer uma entrevista sobre suicídio em tempos de transição. Uma visão médico-espírita. Quem quiser assistir, nós vamos divulgar daqui a pouco. A ideia do Vale. Por último, os livros que trouxeram este tema, eu diria para os amigos, vamos ler sobre isto. Vamos trabalhar esta questão. O mais importante é este. Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, a história de Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho como pseudônimo, e a ideia de a narrativa do sofrimento após a morte. E aí ele vai falar, região composta por vales profundos, com gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior dos quais uivavam demônios enfurecidos. Lembram dos dragões? Espíritos que foram homens dementados e criminosos. O solo coberto de materiais enegrecidos e fétidos, lembrando a fuligem, sendo imundo, pastoso, escorregadio e repugnante. Se as pessoas soubessem, pensariam muitas vezes mais antes do gesto. O ar
é pesadíssimo, asfixiante, gelado, coberto por um forte nevoeiro. Os espíritos que ali habitam vivem sufocados, como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e o cal, lhes invadissem as vias respiratórias. Os raios solares jamais chegam a esse lugar. É um local onde não existem paz, consolo e esperança. Tudo é marcado pela desgraça, miséria, assombro, desespero e horror. Quem ali habita são grandes vultos do crime e falanges de suicidas. Não vou me deter nisso, dependendo, não é, da escolha, da maneira em que qualquer um cometa suicídio, as consequências serão para o corpo físico e logo a seguir para o perispírito. Então, durante a erraticidade, as pessoas, enquanto não são atendidas pelas providências dos espíritos, elas vão viver isso. E se não forem beneficiadas até a reencarnação seguinte, o que vai acontecer? Elas trarão para o novo corpo, o que continua nos seus perispíritos devidamente atingidos, lesados. Então, as coisas estão aí, não é? Acontecendo tanto a nível do perispírito, depois voltando para o corpo físico. Olha aí, ó, foi em 31 de março de 2005. E aí eu estava com, acredito que uma máquina fotográfica que eu tinha naquela época, a Zelina parou o carro, essa é a Pont Rouge, em Luxemburgo. A ideia de emoções negativas, vocês já viram isto com a Samira e o Caio, 40 segundos, esta é a expressão numérica antes da pandemia. Com a pandemia, há estudos no Reino Unido, no México e no Brasil que revelam que agora a contagem, infelizmente, tornou-se ainda mais delicada e preocupante. Aqui é só para mostrar que há um estudo, são vários, né? Lembrando da ideia do seminário, mas não será hoje. No JAMA, Jornal da Associação Médica Americana, sobre psiquiatria, um trabalho que durou 14 anos, portanto, um trabalho prospectivo. 90 mil mulheres enfermeiras. Se elas frequentavam, comparando as que sim com as que não, uma igreja, um templo, uma reunião de algum aspecto de religiosidade, espiritualidade, frequentando uma vez por semana, 5 vezes menos suicídio, sem que nenhum outro fator pudesse ter sido causar esse resultado. Então, o artigo está aí, não é? A ideia de que há uma queda, quanto maior a frequência aos templos e às casas espíritas, há de ser até melhor do que esse resultado, menos ou menor o número de casos. Então, vale lembrar agora, muitos de vocês são colegas na área da saúde, a espiritualidade e a religiosidade, isso vale um seminário, as ferramentas mais eficazes de prevenção ao suicídio, porque podem chegar ao mundo inteiro. E também as mais consoladoras. A ciência médica caminha nessa direção e são inúmeras as pesquisas indicativas de menores taxas e atitudes mais contrárias em relação ao suicídio. Não vou me deter, mas eram algumas lembranças, né? Além de Robin Williams, de Santos Dumont, Van Gogh, Valmor Chagas no Brasil, Ernest Hemingway, o escritor inglês, do livro mais famoso, O Homem e o Mar, Getúlio Vargas, como os brasileiros conhecem. Não vamos ver isto, e para completarmos, Memórias de um Suicida,
o fascículo que a FEB publicou, que está muito proveitoso, muito bem feito. Todos devem ter isto consigo. Podem fazer o download, podem mandar imprimir, podem e devem enviar pelos WhatsApp dos conhecidos. Um livro pouco conhecido de Gerson Simões Monteiro, foi presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro durante muitos anos. É um livro espírita. Suicídio e suas consequências. O suicida no mundo espiritual e ao reencarnar. E ele estuda isto com toda uma profundidade. Livro da FEB, O Martírio dos Suicidas, de Almerindo Martins de Castro. André Trigueiro, jornalista espírita. Viver é a melhor opção. A prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. Este, então, também é um livro precioso de Richard Simonetti. Os espíritas todos no Brasil lembram dele. Desencarnou há poucos anos atrás. Estive com ele também em Nova York, numa outra viagem. Suicídio, tudo o que você precisa saber. Esses livros não devem estar apenas nas livrarias das instituições espíritas. Eles devem estar nas livrarias públicas, nas estantes, em letras grandes, o título, para que as pessoas possam ter a motivação de comprar e fazerem a leitura. Por último, meus amigos, nós buscamos, não é, esta imagem desta criança que há de estar sorrindo, porque boa parte dela, a sua essência, está no mundo espiritual, na companhia de seus afins. E Emmanuel nos lembra, e a imagem nos inspirou, esta pequena assertiva: cada encarnação é como se fora um atalho na estrada da ascensão. Pensemos assim, pensemos nisso. Todos queremos, devemos, podemos subir, mas reencarnar, voltar, é atalho para ganharmos algo preciosíssimo. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção. E como Emmanuel diz, de um modo que nunca tínhamos visto, quase um perdão de Deus. Não vamos ver isto hoje, o trabalhador espírita como um agente de saúde para também esta questão. Novas doenças, falar de depressão e de suicídio. Lembrei muito dele enquanto preparava este singelo material, agradeço muito. Ferramentas de assistência aos suicidas, reuniões mediúnicas com assistência individual, mas também coletiva. Para os individuais, diálogo fraterno, acolhimento, fluidoterapia para recompor o perispírito, terapêutica do corpo astral, do corpo mental, ideoplastia e o efeito extremamente salutar da prece. Corrente magnética, campos apométricos para resgates coletivos. Lembrando de entrelaçamento por uma última reflexão. Abortos induzidos. Guerras. Num mundo que só tem visto guerras século a século. Suicídios, doenças físicas e doenças mentais. Tudo isto, ainda lembrando que nas doenças físicas, endemias, epidemias e pandemias. Tudo isto é uma coisa só. Nós dividimos para compreender. Nós dividimos, vamos dizer, didaticamente. Mas, meus amigos, nós precisamos do autoconhecimento pessoal e coletivo sobre que mundo é este. O que nós temos feito das nossas vidas, o que nós temos buscado promover na vida de um modo geral,
na humanidade, para que essas coisas um dia sejam devidamente banidas da nossa história. Algo que também ainda tem com a Organização Mundial da Saúde, não vamos ver essas questões hoje. Também poderíamos ver sobre metanoia, fenômenos de quase morte, cérebro quântico, o quanto isto, por ser ciência, pode ajudar na medicina e na sociedade de um modo geral. E, por fim, que Jesus nos envolva em sua misericórdia e em sua paz. Muito obrigado, meus amigos queridos. E nós vamos como que seguindo juntos, e esta flor é para todos vocês. Nós vamos elevando um pouquinho mais os nossos corações em gratidão a Jesus, a Chico, a Kardec e a tantos amigos dos céus pela oportunidade de concluirmos agora este trabalho em 3 etapas que o nosso pequenino grupo espírita procurou promover à guisa de esclarecimento, de reflexões para algo tão delicado que nós temos que enfrentar com todo o amor. Muito obrigado, amigos queridos, e vamos, então, seguindo juntos. Na semana que vem, já estaremos retomando as nossas atividades habituais. Um forte, carinhoso abraço e a minha gratidão pessoal a cada um de vocês. Muito bem, meus amigos.